A história de hoje é Derby em Barueri. Você sabe que o jogo Palmeiras e Corinthians era para ser aqui. Vamos combinar, né? Olha que maquete bonita do Allianz Parque. Bonita, né? Era para ser aqui, onde o Palmeiras ganhou uma partida a mais do que o Corinthians. Agora, Barueri tem uma história com o Palmeiras que nem todo mundo vai saber. Já teve Palmeiras 3, Corinthians 0, um único clássico em Barueri. Esse aqui é o segundo Palmeiras e Corinthians em Barueri. E o Corinthians também tem uma história em Barueri. Foi lá em 2011, 27 de março, que o Corinthians sofreu o 100º gol de Rogério Ceni. Por que São Paulo e Corinthians jogaram em Barueri? Porque tinha show do Iron Maiden no Morumbi. Às vezes parece que só o Allianz Parque tem problema com o show, mas não é. O Rogério Ceni fez o gol 100 em Barueri porque tinha show do Iron Maiden no Morumbi. Bom, dessa vez Palmeiras e Corinthians jogam em Barueri por causa da reforma do gramado do Allianz Parque, o gramado sintético que estava com problemas graves e que por isso está sendo substituído. Bom, Barueri, no entanto, tem uma história de bastidor do Palmeiras. Nas duas passagens de Filipão. Na primeira delas, incrível que Palmeiras e Corinthians só jogaram em Barueri uma vez e foi com Abel Ferreira enfrentando o Vitor Pereira, dois técnicos portugueses, um de cada lado. Acontece que quando o Filipão chegou, em 97, ele às vezes se incomodava um pouco pela presença de muita gente no CT do clube, na academia de futebol, na Avenida Marquês de São Vicente, bairro da Barra Funda, em São Paulo. E ele resolveu levar para afastar um pouco de conselheiros, de gente que não precisava estar no ambiente. Também por isso e também porque ele tinha uma relação muito forte com o Zé Roberto Guimarães, ele começou a levar o Palmeiras para treinar em Barueri e se concentrar no Sportsville, que era o centro de treinamento do Zé Roberto Guimarães, histórico técnico, campeão olímpico pela seleção brasileira masculina de vôlei e feminina também. E o Palmeiras, para ficar concentrado no Sportsville, treinava muitas vezes no velho estádio municipal de Barueri. O estádio ficava no mesmo lugar onde está a Arena Barueri hoje, só que ele era muito mais baixo, muito menorzinho, e tinha um morro do lado gigante. Um dia, o Filipão deu uma entrevista numa sexta-feira à tarde dizendo que ele ia fazer um treino fechado, que não era usual naquela época, 97, porque um jornal estava publicando jogadas dele, posicionamentos do time do Palmeiras às vésperas do jogo contra o Santos pelo quadrangular semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu falei, quem é que está desenhando? Sou eu. Imediatamente minha pauta virou essa. Então eu fui para Barueri cedinho no dia seguinte para fazer o treino. Quando cheguei, a assessoria de imprensa veio falar comigo dizendo: olha, o Filipão falou que o treino é fechado porque você está desenhando. E eu respondi: se tivesse tido uma conversa, não tem problema nenhum, eu posso dar uma maneirada, diminuir, volto mais depois, enfim. Mas, cara, publicamente o que está acontecendo é por causa do jornal. A pauta do jornal é subir o morro e fazer a matéria. E subi o morro para ver o treino secreto do Filipão. Quando eu desci, o Filipão estava bravo. E ele dizia, eu fui explicar para ele, cometi a bobagem de explicar por que eu tinha que fazer o treino. E ele disse: se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio. Se perde, vocês vão para Araçatuba. Não sei de onde ele tirou Araçatuba, mas foi assim a frase dele, bravo. Eu falei: Filipão, o que você está dizendo é como se eu dissesse que por eu torcer por um clube ou você torcer por outro, você como técnico vai ganhar do clube que você torce, que você torceu quando menino, no caso o Grêmio. E ele dizia: e eu não ganhei, e eu não ganhei. O Palmeiras tinha acabado de meter 5 no Grêmio, uma goleada fantástica no Campeonato Brasileiro de 97. Ficou tudo bem, o Palmeiras empatou com o Santos 3-3 no domingo seguinte.
e ficou tudo bem, mas foi bravo. Barueri continuou tendo muita história, porque todo o ano de 97, boa parte de 98, quando ganhou a Copa do Brasil, todo final de 97, durante um pedaço grande do ano de 98 e boa parte de 99 também, o Palmeiras se concentrava no Sportsville e treinava muitas vezes, não sempre, mas várias vezes ia para o estádio municipal de Barueri. Quando se tornou a Arena Barueri, coincidentemente com o retorno do Filipão ao Palmeiras em 2010 e com o início da reforma do Parque Antártica para virar Allianz Parque, do Parque Antártica que virou Allianz Parque, nesse momento o Filipão ia para Barueri porque o Palmeiras estava no estádio em reforma e tinha que jogar em algum lugar. E foi jogar em Barueri. Lá, por exemplo, aconteceram as finais, das semifinais, finais da Copa do Brasil de 2012, que o Palmeiras venceu contra o Coritiba. O Palmeiras lá empatou com o Grêmio 1-1 na semifinal, ganhou do Coritiba na primeira partida da final, antes de ser campeão lá no Couto Pereira. Então o Barueri tem uma história com o derby, Palmeiras 3, Corinthians 0, tem uma história com o Filipão e com o Palmeiras sendo campeão, tendo o Barueri como sua casa provisória, casa alugada. E tem história para o Corinthians por causa do gol 100 de Rogério Ceni no goleiro Júlio César do Corinthians em 27 de março de 2011. E tem história de bastidor. Se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio. Se perde, vão para Araçatuba. Histórias de bastidores. Se inscreve no canal. Vem comigo.